Fala rapaziada, tudo jóia? Estevão Matheus aqui. Esse vídeo aqui, gente, é um react, talvez um react bem sério, tá? Até um pouco grave e completamente diabólico que eu vou fazer com vocês, porque isso aqui demanda uma análise minuciosa sobre análise do discurso, principalmente, linguagem corporal, tá? E principalmente, uma coisa que eu venho falado aqui com vocês recorrentemente, de como que, infelizmente, as mulheres não prestam atenção, que as maiores inimigas delas não são os homens que estão aí fora apontando os erros no comportamento de vocês, mas principalmente as outras mulheres, as mais velhas, como é o caso dela, que incutem na cabeça de meninas mais novas, tá? Um medo, uma desconfiança de homens mais maduros, de homens mais velhos, os colocando como pessoas perigosas. Isso é um discurso perigoso, tá? Isso é um discurso diabólico, o que ela vai fazer, que eu vou mostrar para vocês aqui. Por quê? Porque ela não tem mais como competir, porque é uma competição, o mercado dos relacionamentos é uma competição, tá? Ela não tem mais como competir com essas meninas mais jovens. Então a única forma que ela tem de dissuadir, né, de persuadir, de desestimular as moças mais jovens ou mais atraentes do que ela de ter um relacionamento com um cara mais maduro, que é o que ela quer, é fazer o quê? As outras acreditarem que elas estão correndo risco e principalmente transmitindo essa mensagem de uma maneira maternal, como conselho, como uma mulher sábia, tá? E isso daqui, infelizmente, não é só com pessoas civis que não tem nenhum tipo de graduação, tá? Infelizmente, eu vejo muita mulher com graduações na área da psicologia, principalmente, fazendo isso com outras meninas, tá? Isso é extremamente mais comum do que vocês pensam, tá? Então vamos lá, esse vídeo é um pouco longo, então eu vou fazer algumas pausas, tá bom? Mas eu vou tentar deixar o vídeo correr o máximo que eu puder aqui, vamos lá. Nunca achou estranho um cara 10 anos mais velho, 20 anos mais velho, interessar por você? Ou você sempre achou que você era um grande moço e assim? Você não acha isso estranho? Porque normalmente as meninas falam assim, ah, porque eu prefiro homens mais velhos, porque eles são mais maduros e não sei o que, sei que lá, sei que lá. Tá, mas o que seria maduro pra você? Maduro para a sua idade? Mas se a gente for comparar com a idade dele, ele ainda vai considerado maduro? Entende como... Olha só, vou voltar só um pouquinho para você ver o final do raciocínio, olha. Eles são mais maduros e não sei o que, sei que lá, sei que lá. Tá, mas o que seria maduro pra você? Maduro para a sua idade? Mas se a gente for comparar com a idade dele, ele ainda vai considerado maduro? Você entende o que eu quero dizer, querido? Por exemplo... Entende o que eu quero dizer, minha querida? Tá vendo? Cara, isso aqui, ó, é aquele detalhe que eu falo para vocês que vocês têm que prestar atenção. Isso é de um mau caratismo, cara. Isso é de uma perversidade, isso é perverso. Entende? Pessoas que usam esse tipo de linguagem, de fonética, mas... cara, gente que faz isso, cara, tem assim um desvio claro para perversidade, para manipulação, entendeu? São pessoas que foram muito prejudicadas emocionalmente na vida, mano. São, entende? Pode marcar todo mundo que faz isso, toda mulher, ou homem. Homem faz isso também, tá? Homem faz esse nhenhenhenhenhen também. Homem faz isso, não tô falando que é só mulher, não. Homem faz isso também. Mas todo mundo que tem esse negócio de ser muito afável, muito bonzinho, bom samaritano, escuta a tia, escuta o tio, ele sabe o que fala. É ruim. É ruim. Tem um coração ruim. Entende? Sabe por quê? Porque a fala dela nesse início aqui mostra uma coisa muito importante, que é o quê? Ela precisa desestimular, tá? Desestimular mulheres mais jovens do que ela, mulheres mais atraentes do que ela, a não se relacionarem com homens maduros, equilibrados emocionalmente, equilibrados fisicamente, financeiramente, né? Já tem já uma estrutura. Por quê? Porque ela deixou de ser uma opção para esses caras há muito tempo. E a contradição na fala dela e no comportamento dela e na aparência dela é exatamente o quê? Por que tanta vaidade, minha jovem senhora?
Por que esses bob no cabelo? Por que esse blushzinho na bochecha? Por que essa maquiagem, esse batom? Tudo isso é para você parecer o quê? Mais jovem. É o sinal mais claro de hipocrisia feminina que existe. Isso aqui, ó, hipocrisia feminina na cara. Esse é um daqueles tipos de vídeo que eu tenho, assim, ojeriza em reagir. Porque é a maldade mesmo, a perversidade das pessoas descarado. Entende? É triste ver uma parada dessa, é muito triste. Entende? Assim, cara, todos os amigos dele ou as pessoas da idade dessa pessoa que é mais velha que você já tem família, já se estabeleceram na carreira, já desenrolaram o carretel delas e essa pessoa não, continuou parada. Ontem eu passei por uma situação e eu vou falar pra vocês, né? Eu tava na universidade e aí aconteceu uma situação de que eu vi um cara que desde quando eu entrei na universidade, esse cara já era velho, já era macaco velho de lá, tirando graça com uma menina nova. E eu olhei pra aquela situação e falei, gente, que porra é essa? Sabe, porque eu entrei, ele já tava aqui. Mas se eu fosse novinha, eu ia falar, nossa, porque o fulano de tal graduação está interessado. Gente, o cara passou 5 anos na universidade, pra mais, se interessando por você que acabou de entrar. Tem, tipo assim, 5 idades a menos que ele. Quando eu era mais nova, eu não tinha esse feeling, gente. Mas quando você era mais nova, você não tinha esse feeling, porque agora esse feeling é um sinal de que você está sendo rejeitada pelos caras que você quer. Entende? Esse é um vídeo que você deveria, inclusive, mostrar para uma irmã sua, para uma prima sua, entendeu? Para sua esposa, principalmente. Porque é esse que é o tipo de produção de conteúdo que deveria ser banido de rede social. De tentar criar uma ideia, uma percepção de que a preferência do outro é um problema porque ela não se encaixa no senso subjetivo de realidade que eu acredito, pô. Entende? Isso, cara, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso aqui por causa da questão aí do YouTube, né? Mas, cara, é revoltante, velho. Eu fico revoltado quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque, assim, o que ela tá descrevendo, primeiro, ela pega um único exemplo pessoal da vida dela, baseado na experiência subjetiva dela, e coloca isso como parâmetro para determinar a conduta de todo homem mais velho que se interessa por mulheres mais jovens. É a mesma coisa eu chegar para vocês e falar que assim, que eu sou mais homem do que vocês porque eu gosto de mulheres mais velhas e mais maduras. Não gosto de menininho. Até porque minha mulher é mais velha do que eu. Isso é parâmetro, gente? Não é. Eu não sou mais homem do que vocês por causa da minha preferência. Eu não sou melhor do que vocês por causa da minha preferência. A minha preferência é minha. Se eu der sorte, né, ou for competente em fazer com que as minhas preferências, né, se executem nas minhas relações sociais, né, nas minhas relações afetivas, perfeito, entendeu? Mas a tendência masculina é sempre buscar a jovialidade. Seja por uma questão reprodutiva ou seja uma questão por atração mesmo. Entendeu? Infelizmente, ela perdeu a atratividade dela. O tempo passou. O homem, historicamente, e nós sabemos disso e aceitamos essa realidade, temos o nosso valor atrelado ao quê? Ao que nós conseguimos agregar. Né? Recursos, principalmente. Então, é o que nós acumulamos que nos dá valor. E para a mulher é o quê? É o que ela consegue preservar sobre si mesma. Quem determina isso não sou eu, quem determina isso não é ela, quem determina isso é a sociedade, as dinâmicas de relacionamento. E se você não está satisfeita com isso, não as siga, mas colha os frutos, né, as consequências das suas próprias decisões. Isso aqui é o exemplo que eu falo para vocês, de uma pessoa frustrada na vida, está segurando um livrinho, se eu não me engano, é 9 Shades, alguma coisa, não é aquele 50 tons de cinza não, mas é alguma coisa relacionada a romance. Provavelmente. Tá se arrumando toda pra quê então? Tá se maquiando pra quê? Ah, eu me maquio pra mim. Beleza, parabéns, você é vaidosa, você se cuida. Mas todo mundo sabe que maquiagem não foi inventada pra você se sentir bem, foi inventada pra você poder simular ser mais jovem do que você realmente é. Se você é tão madura e tão segura de si da sua imagem, ande sem maquiagem. 99% dos homens não usam maquiagem. E aí? hoje, que eu sou um pouquinho mais velha, né, eu posso falar isso pra vocês. Isso não é normal. A gente tem que andar... Não é normal porque você deixou de ser a prioridade, bebê. Deixou de ser o objeto de desejo dos outros caras.
lide com a sua frustração. Com as pessoas da nossa idade. Claro que os homens demoram muito mais para amadurecer, isso é uma questão social, com certeza. Mas isso é muito estranho. Tá vendo? Aí o que ela faz? Homens demoram um pouco mais a amadurecer. Usa um fato que realmente nós temos um certo atraso no desenvolvimento, principalmente do córtex pré-frontal, em questão da gente tomar boas decisões, ser menos impulsivos, né? Mas ela usa isso como um subterfúgio para justificar o quê? Um juízo de valor. Uma forma de constranger você de que as suas preferências estão erradas, meu amigo. Por quê? Porque você prefere algo que não é ela. Entendeu? Vocês me entendem? Poxa, o cara poderia escolher um monte de mulher. Ele vai escolher a menina mais novinha? Sim, porque é a preferência dele. Ele pode escolher um monte de mulher, mas por que ele não escolhe a mim, né? Por que nenhum dos caras que você se interessa escolhe você, prefere uma mina mais jovem? Talvez não seja nem por questão de beleza, talvez seja porque eles conseguem ver através da aparência também, não é? A meia parada, por que será? Olha, na vida adulta tem coisas que a gente precisa desenvolver para poder sobreviver em sociedade. Olha, nossa, cara. Poxa, YouTube, vocês têm que liberar umas palavrinhas pra gente poder definir melhor o que são essas coisas que a gente às vezes escuta e reage aqui, cara. Meu Deus, cara. Escuta isso, gente. Olha só. Ele vai escolher a menina mais novinha, a meia parada, por que será? Olha, na vida adulta tem coisas que a gente precisa desenvolver para poder sobreviver. Sobreviver ao quê, cara? Olha como é que ela coloca a figura masculina, mais velha, mais madura, e a preferência da pessoa como algo perigoso, nocivo, cara, para a segurança de outras pessoas, principalmente de outras meninas. Que coisa baixa, cara. Em sociedade, como autorregulação, metacognição, que é pensar sobre o pensamento, ter senso crítico sobre as coisas, pensar o porquê das coisas. Nada é por acaso, gente. Argumento de autoridade, tá vendo? Ela não está errada em você ter senso crítico, não. Ela não está errada em você ter metacognição para poder usar, pensar sobre o que você está pensando. Então, assim, qualquer mulher que assistiu esse vídeo e eu fui olhar os comentários, só quem concorda com ela são mulheres que, pela foto a gente vê, são 30 a mais, 35 mais. Por que será que são elas que concordam? Eu não vi nenhuma novinha. Por quê? Porque as novinhas, às vezes, realmente são vítimas de caras que são FDPs. Entendeu? Mas é a minoria. Entende? É a minoria. Você nunca achou isso estranho, cara? Às vezes eu tô na academia, um cara 20 anos mais velho que eu se interessa por mim. Por que será que ele tá se interessando por mim? É porque eu Um cara 20 anos mais velho que você, meu amor, com certeza ele já tem 50. 50, 60 anos. Com certeza. sou o ser humano mais inteligente do mundo? Será que é isso mesmo? Às vezes a gente tem que ter esse senso crítico para proteção, gente. E quando a gente não tem o conhecimento, ignorância. Mas tem graus de ignorância que a gente pode sanar, dá para entender? Sempre quando acontecer uma coisa que é muito discrepante, poxa, por que será que tá acontecendo isso aqui? Às vezes é válido você verificar. Tá vendo? Aqui, cara, ela tá literalmente agora terminando de regar a dúvida que ela plantou na cabeça de várias pessoas, várias mulheres, inclusive, que assistiram ao vídeo dela, tanto as mais velhas, como viés de confirmação, como as mais novas, pelo medo. Entende? Quando eu falo para vocês que é essencial estudar, essencial ler pessoas, aprender a ler pessoas, olhar nos olhos dela, meu irmão, quando você olha nos olhos, cara, tem pessoas que você consegue ver a índole dela só de olhar nos olhos. E obviamente que isso é treinável. Você consegue treinar através da sua experiência, obviamente, de vida. Tá? Não é simplesmente lendo que você vai saber, levantou tal. Não é aquela parada de linguagem não verbal, tá? Do cara do metaforando, não. Estou falando de você ter, da tua experiência com pessoas assim, você perceber isso quando você encontra alguém. Entende? É tipo pessoas assim que são prejudicadas emocionalmente, psicologicamente falando, principalmente em relacionamento, que foram muito traídas, foram abusadas, esse tipo de coisa. Cara, os olhos dela denunciam. É um olho distante. É o que vocês chamam de olhar de 1000 jardas, mas é um pouco mais complexo do que isso, tá? E não é todas
que faz assim, nhenhenhé, ai minha querida, não é todas que fazem isso não. São pessoas que são até um pouco mais frias, mas cara, elas sempre denunciam o que elas são, mano. O comportamento sempre vai denunciar. Gente, daqui a 5 anos, como é que você queria se ver? Você seria por um cara que é 5 anos mais novo que você? Por quê? E por que esse fato tá acontecendo? Cara, a menina toda assanhada pro cara e o cara também. Eu fiquei, gente, que porra é essa? Entrei, esse cara já era velho. Não tá na idade de ficar se assanhando pra esse tipo de menininha. Olha só, a inveja, o ressentimento. Cara, que triste, velho. Que triste. Por que eles pegam essas meninas mais novas? Vocês, meninas mais novas. Porque é mais fácil de manipular. E isso não é legal. Se blinde disso. Você merece ser livre, sobretudo esses problemas que podem... Você merece ser livre, mas não exercer a sua liberdade da forma que eu não concorde. É isso que ela acabou de falar. Você pode ser livre, você pode fazer o que você bem entender, contanto que a sua liberdade não afete nem ameace a minha felicidade. Ou o que eu acho ser certo ou não. Principalmente pra você. É uma pena que a mulherada não assiste esse tipo de vídeo de react feito por nós, homens, cara. Pra ver exatamente com o tipo de pessoa que elas estão lidando diariamente e nem sabem. Entende? Nem sabe. Porque assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós, homens, pelo menos uma boa parte deles, a gente sabe identificar quando o cara é mau caráter, sabia? Nós sabemos identificar quando uma pessoa é mau caráter mesmo. Que tá tentando manipular a gente, tá tentando levar a gente pra fazer o que é interessante pra eles, dissuadir a gente. Entende? evitados, tá bom? Beijo. Assim, falo pra vocês. Vou botar uma parte do vídeo aqui que vai ser onde eu vou fazer a thumb. Já estão até acostumados a fazer isso já, né? Vai ser essa aqui mesmo, tá? Tá horrorosa. Só pra sacanear. Rapaziada, coisinha que eu esqueci de falar no início do vídeo. Vocês, por estarem curtindo, comentando, hypando o vídeo, principalmente é o que você vai fazer agora, já conseguiram ajudar o canal a receber parte da grana para poder comprar o microfone de lapela para poder ir para rua fazer material. Então acredito que ali já para outubro, provavelmente, eu já vou conseguir começar a montar material de rua, tá? Então, ó, parabéns para vocês. Estão ajudando pra caramba, tá? Então, ó, se você ainda não é membro, vire membro, tá bom? Ó, ativa aqui as notificações, vira membro, curte o canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? E é isso aí, galera. O trabalho tá sendo feito. Graças a vocês. Vocês são um público muito qualificado, galera do bem mesmo, tá bom? E outra coisinha que eu queria falar com vocês. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira. Com essa parada de ir pra rua, tá bom? E como eu já falei pra vocês, já tem parte, vou comprar um microfonezinho de lapela, um Lark, acho que é Lark M. É um baratinho que tem lá, mas que é bom também. Não preciso comprar nada sofisticado, não. Eu queria sugestão, tá? De conteúdos pra vocês, do que vocês gostariam que fossem feitos também aqui no canal. Tipos de conteúdo mais específicos, mais técnicos, tá bom? Na rua, principalmente. Então, fica a sugestão aí de vocês, tá? Pra poder me ajudar a montar um tipo de conteúdo que eu sei que vocês vão querer assistir também. Porque eu vou botar as minhas coisas, vou colocar as minhas ideias. Mas é legal ouvir o que vocês também têm a pensar ou a compartilhar, tá? A promover aqui no canal, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Acredito que não, obviamente pelo que ela falou ali. Mas fica a dica. Esse é o tipo de gente, infelizmente, que está em rede social só criando dúvida, fazendo mal para a cabeça das outras pessoas, infelizmente. Entende? E é isso daqui que vocês precisam se vacinar. Entende? E aprender, principalmente a identificar esse tipo de gente. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem, vão pra rua, conversem com estranhos, exerçam a sua liberdade, sejam corajosos, desbravadores, tá bom? Aqui é um canal pra macho brabo, maluco, make cap, fazer as coisas na rua aí a perder de vista, tá bom? Tamo junto, galera. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí pelas curtidas, por ter se inscrevido no canal. E se não se inscreveu, se inscreva agora. Tamo junto. Valeu!